Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live Telemedicina na Prática. E hoje, temos uma live de entrevista com alunos do curso de formação Telemedicina na Prática. Nossa live de número 17. E sejam, então, muito bem-vindos. Aqui nós discutimos estratégias para o médico iniciar na telemedicina e ampliar os seus atendimentos e ter mais segurança ao fazer isso e mais liberdade. Eu sou Asdrubal, sou médico, professor universitário, e o tema de hoje é entrevista com alunos, telemedicina na prática, médica clínica geral. Ampliou a renda atendendo 20 horas por telemedicina. Então, antes de chamar a nossa convidada, a semana que passou foi a semana do workshop Telemedicina na Prática, mais as 3 aulas, para quem não assistiu todas, vão ficar liberadas até domingo, 23 horas e 59 minutos. Então, se você assistiu a aula 1, a 2, não teve tempo ainda de assistir a 3, vai lá, corre lá e assista as aulas que já estão todas liberadas lá no link que você deve ter recebido no grupo do WhatsApp ou no seu e-mail, tá bom? Então, vou chamar aqui a nossa convidada, deixa eu ver se lá no Instagram já está ok para chamá-la. Ainda não tenho pedidos aqui. Deixa eu ver se ela já aparece aqui para eu convidá-la. Aqui, mandei o convite para a doutora Mariana. E vamos esperar lá o aceite, né? E aqui no YouTube também. Já apareceu lá. Tem que inverter a câmera, Mariana, lá no Instagram. Espera aí. Deixa eu ajustar aqui a minha. Ok. Assim. Isso. Prontinho. Isso aí. Consegue me ouvir bem, ok? Tá, consigo te ouvir bem. Então, seja muito bem-vinda, né, doutora Mariana, na nossa live entrevista com alunos. E vou dar uma regulada aqui no som aqui. E hoje, vamos conversar um pouquinho sobre como você, como médica clínica geral, tem utilizado a telemedicina no seu dia a dia, né? E também na questão de renda, né? E também o uso da telemedicina 20 horas semanais aí, né? Também você vai contar um pouquinho para a gente, né? Então, antes, né, doutora, pode se apresentar para o pessoal que está acompanhando, qual a sua formação e de onde você está falando? Então, eu estou falando de Goiânia, Goiás. Eu sou formada em medicina já tem 4 anos. E fiz uma pós-graduação em geriatria. Eu estava atendendo numa UBS, eu ainda atendo pelo SUS, mas agora eu estou reduzindo um pouquinho mais a minha carga horária. Certo. Então, você tem utilizado a telemedicina aí para fazer essa transição, né, de carga horária presencial para o telemedicina. E como é que você me conheceu nesse mundo aí da telemedicina? Como é que foi? Foi pelo Instagram, né? O Instagram tem essa conexão bem legal. Joia. Começou a receber conteúdo. Aí a gente começa a receber conteúdo, aí eu comecei a ficar interessada, porque eu trabalho numa cidade próxima a Goiânia. Ela é um interior, mais ou menos uns 50 minutos da minha casa. Certo. E esse deslocamento já há 3 anos estava me cansando bastante. Certo. Só o pessoal aqui da nossa técnica pediu para você abaixar o volume no seu Instagram, no celular. Porque aí eu acho que diminuiu ela. Do celular, acho que eu já baixei tudo. Foi? Tá certo. O pessoal que está no Instagram pode vir para o YouTube, tá? Porque o áudio no YouTube é melhor, tá? Então, é só ir lá no YouTube, Telemedicina na Prática, e aí vocês podem acessar lá no YouTube, que vai ficar melhor para vocês acompanharem, tá? E também tem o link dessa live que foi mandado nos grupos de WhatsApp. Então, vem aqui para o YouTube que está melhor. E lá tem um chat também no YouTube que a gente pode conversar, né? Vamos dizer assim, né? Fazer perguntas, fazer comentários, tá? Então, vamos lá. Então, hoje a gente está conversando aqui de Chapecó para Goiânia, né? Calor aí, Goiânia? Tá calor. Tô no ar-condicionado, como pode ver, ele tá ligado. Eu tenho uma recordação de Goiânia, quando eu cheguei aí a primeira vez, um calor enorme, assim, muito quente, e as folhas das árvores não mexiam, não tinha nenhum vento, assim.
E eu passando maior calor, eu falei, meu, que quente que tá. E eu olhava as árvores para ver se tinha um vento, não tinha vento nenhum, né? Mas uma cidade muito Goiânia boa. é quente. É quente, é. Apesar que esses dias está fresco, porque anda chovendo bastante. Ah, é? Ah, você deve estar fresco, deve estar 32 graus, então. É isso aí, mais ou menos. É isso aí. E aí, então você falou dessa sua rotina, né? Que você atende também no UBS e tal. Então, antes da telemedicina, como é que era a sua rotina? Antes de você começar a fazer telemedicina? Então, a minha rotina era basicamente a UBS, né? Eu tinha começado a fazer já a transição para o consultório, porque eu fiz a pós-graduação, tudo, então já estava atendendo, às vezes, em uma clínica popular, às vezes atendia particular mesmo, mas ainda era uma transição discreta. Uhum. E aí, agora, com a telemedicina, eu reduzi a minha carga horária da UBS para 20 horas semanais, presencial, e 20 horas ficaram para telemedicina. Ah, certo. Legal. E aí, por exemplo, você já não precisa ficar mais tempo fora de casa, né? Porque você ficava essas 20 horas fora, né? Esse é um fator para mim muito importante, porque eu penso em engravidar. Então, como eu penso em engravidar, eu estava falando, nossa, como que eu vou ficar nessa correria de ir e voltar para outra cidade, por mais que seja perto, né? Não é exatamente longe, né? 50 minutos. Tem lugares em Goiânia que eu não chego em 50 minutos. Mas, por mais que seja um interior perto, esse deslocamento estava me cansando bastante. E aí acaba que você perde 2 horas, né? Não é só o horário do trabalho, além de perigo, eu já bati o carro, né? Então, passa animal na estrada, por exemplo, no meu caso, foi um caso de um animal que passou na estrada. Então, a gente vai sofrendo certos traumas, assim, a gente começa, poxa, queria fazer uma outra transição e a telemedicina veio bem nessa hora. Né? Isso daí, a telemedicina tem essa vantagem, né? De você poder adaptar horários, né? Fazer da sua casa, né? Até tô vendo aí que tu tem até, né? Que nem eu aqui tem um cenário, né? Tem um escritório, né? Você faz telemedicina daí, da tua casa mesmo, desse local? Eu faço telemedicina daqui, daqui. Eu montei justamente esse cenáriozinho para... A gente já tinha a intenção de fazer isso, na verdade, antes da telemedicina. A gente fez um quarto da casa de escritório. Então, a gente reformou o quarto, né? Pôs as bancadas, tudo certinho. E ficou muito bonitinho. Eu falei, vou começar a trabalhar daqui. Ah, tá, joia. Olha só que legal, falando que a gente falou de lugar, né? Tem uma colega aqui também, que é de Goiânia, né? Que bacana! Aí, ó, viu? E também de pertinho aí, o nosso querido amigo aí, Brasília. Dr. Rubens, de Brasília, cardiologista, aluno do curso de formação telemedicina na prática, né? Ele eu já falo ex-aluno, né? Já fez aí conosco, e você também, né? Praticamente ex-aluna, né? Praticamente estou terminando já. Aqui tem a questão do acesso, né? De 1 ano e tal, né? Para ver e rever, mas tem gente que já assistiu tudo, já está colocando em prática aí no dia a dia como você, né? Fico muito feliz, né? Quando eu vejo o pessoal progredindo, né? E colocando em prática aí o uso da telemedicina no seu dia a dia. E o que o que te levou a decidir a fazer telemedicina? Foi essa questão assim também que você estava pensando nessa questão se eu engravidar, ou foi mais assim também essa questão que você falou da distância, de estar cansado assim, de ficar pegando eu acho que foi pensando em qualidade de vida mesmo, né? Assim, pela telemedicina eu consigo trabalhar da minha casa. Eu não gasto gasolina como eu gasto para ir para a UBS presencial, né? A gente sabe que gasolina tá caro. E menos risco, né? Você vê, às vezes eu cheguei a trabalhar 2 anos à noite, não, é uma UBS de horário invertido, então eu trabalhava até 10 horas da noite. Então, tinha o risco da estrada, tudo. Por mais que seja uma boa estrada, sempre é estrada, né? Então, fala assim, acho que todos nós, né, a gente busca uma qualidade de vida. O médico, ele tem uma mania de normalizar o trabalho, de, eu vou trabalhar 70, 80 horas semanais e tá tudo certo. E de um lado para o outro, de um plantão para o outro, e assim, o que eu
falei assim, não, eu não quero isso, eu vou buscar alternativas para começar a fazer atendimento em casa, que foi o caso da telemedicina, e até mesmo mais perto, com a pós-graduação eu também consegui fazer isso. Uhum. E você também na questão dessa questão do lugar, né, e tal, mudanças, né? Falando em mudanças também, né, que é começar uma coisa nova, é uma mudança, né? O que te deu, assim, às vezes, mais receio no início de começar a fazer telemedicina? O que você achou? O que era a tua dificuldade antes de fazer o curso e antes de começar a telemedicina? Acho que a dificuldade de todo mundo é a gente pensar no exame físico, né? Sim. Eu acho que a gente fica receoso como que a gente vai fazer se não vamos poder fazer o exame físico presencialmente, né? E outra questão que eu tive também foi a aceitação dos pacientes. Como que os pacientes aceitariam uma consulta online, né? Porque é tudo muito novo, é novo para a gente, também é novo para eles, né? Então, essas para mim foram as minhas maiores dúvidas, as minhas maiores dificuldades. Certo. E isso daí do exame físico é todo mundo, né? O pessoal sempre manda essa pergunta, às vezes se limita também achando que a telemedicina é só teleconsulta, a gente tem outras modalidades, né? O telemonitoramento, teleinterconsulta, né? Tem várias coisas que a gente pode aplicar a telemedicina no nosso dia a dia. E muitas vezes os médicos já faziam telemedicina sem saber, né? Que estavam lá respondendo uma pergunta no WhatsApp, um telefonema, né? A gente faz isso o tempo todo, né? Acontecia contigo também, o pessoal ficar, às vezes, antes da telemedicina, manda mensagem, ligação, né? Isso aí, né? E no final não tinha registro, né, dessas informações, né? Então, a telemedicina esse é um problema que eu verifiquei que, sim, logo depois da formação, que todo mundo acha que a gente sabe de tudo e sabe tratar tudo. Então, de dor de cabeça a câncer neurológico, eles estão perguntando para a gente e a gente acaba respondendo o que sabe, né? Dentro da nossa condição. Então, assim, a gente, nossa, foi o tempo todo, eu recebo até hoje mais, inclusive, perguntas pelo WhatsApp, Instagram, o tempo todo as pessoas acham que elas não entendem que as dúvidas delas são consultas, né? Então, assim, tudo bem você tirar uma dúvida ou outra de vez em quando, mas insistentemente alguém fica perguntando sobre coisas da consulta, coisas que a gente deveria registrar, que a gente tem que deixar certinho, para não ter nenhum tipo de problema, né? Nem para nós, nem para o paciente. Porque essas interações, o pessoal, muitos colegas que eu falo, né, que falam assim, mas não tem exame físico. Aí eu pergunto, se tu responde mensagem no WhatsApp, às vezes, alguém tá mandando uma dúvida. Aí até às vezes alguns, né, estabelecem uma conduta até a pessoa ir no consultório presencial. Isso é telemedicina. E se você não registrar isso, não formalizar esse atendimento, você está fora do que preconiza as regras do Conselho Federal de Medicina, porque hoje a gente tem uma resolução sobre telemedicina. Então, essas interações à distância, todas elas são telemedicina, né? Então, realmente, a telemedicina, né, traz essa oportunidade de você formalizar esse tipo de interação, né? E buscar também a questão dos honorários devidos, né? Que é justo também, né? Eu acho que é um caminho sem volta, né? E quanto tempo levou para você fazer o seu primeiro atendimento de telemedicina formal, né? Porque essas interações, né, já eram feitas, mas formalizar, né, dentro do que tem sido preconizado. Então, a partir do momento que eu comecei o curso, né, eu sou ligeiramente ansiosa, então eu já corri com certificado, tudo, e logo que eu peguei o certificado, passou uns 15 dias, eu fiz a minha primeira consulta online. Essa foi uma consulta na área de geriatria, e foi numa das plataformas, né? Agora, aí foi mais ou menos uns 15 dias, com bastante insegurança. Eu até comentei com o paciente, falei, olha, a primeira consulta online que eu estou fazendo, então até nós vamos nos adequar. Mas hoje já estou bem tranquila, já para mim é natural, não tenho dificuldade.
acho que a maior dificuldade é o paciente entender quais são as limitações da teleconsulta. Legal. E Mariana, aqui tem uma pergunta que vai coincidir justamente com a pergunta que eu já ia te fazer também, é a pergunta do Marlon, né? E eu vou fazer essa pergunta complementando com o que, né, eu tenho aqui para te perguntar também, né? No momento, né, você falou que está fazendo os atendimentos de telemedicina, você faz atendimento para uma empresa, você faz atendimento para uma empresa de telemedicina, que você é prestadora de serviço, e também faz particulares? Eu faço as duas. Eu faço como prestadora de serviço e faço também particular. Certo. E na questão no particular, como é que você estabeleceu a questão do valor da sua consulta? O valor é o mesmo do presencial. Uhum. O valor é o mesmo do presencial. Até porque, às vezes, eu demoro mais tempo na telemedicina do que numa consulta presencial. Sim. É porque a gente tem que ter vamos dizer assim, um peso muito grande na nossa anamnese, né? E às vezes até para suprir a questão do exame físico, porque as pessoas acham que não tem exame físico na telemedicina. Na verdade, tem, porque o exame físico é coleta de sinais objetivos. E com uma videochamada e com equipamentos que a pessoa possa ter na casa dela, como um termômetro, aparelho de pressão, você consegue fazer coleta de sinais, de objetivos. Eu sempre peço. Todos os sinais vitais, quando o paciente tem em casa. Agora, hoje em dia, tá moda, né? Todo mundo tem oxímetro em casa, mas antigamente o povo já tinha aparelho de pressão, pelo menos os mais velhos. Então, sempre peço para medir pressão, temperatura, saturação. Eu vou pegar um aparelhinho de pressão aqui para mostrar para o pessoal aqui. Olha lá, eu tenho também em casa, né? Todo mundo tem. Tá, assim, não digo todo mundo, mas uma grande maioria das pessoas hoje em dia já tem um equipamento em casa para se monitorar. E você, com esse equipamento, por exemplo, já ajuda muito em algumas questões de telemedicina. Vamos falar que o paciente entrou em contato porque está com uma cefaleia, né? Se ele tem um aparelho desse, você vê que não está com uma pressão elevada, né? Já fica... Já descarta alguma coisa, né? Algumas coisas, né? Será que é um pico hipertensivo que está dando essa cefaleia nele, né? Então, a anamnese e mais algumas coisas que você consegue coletar através de uma videochamada já te ajuda bastante nesse atendimento, né? Então, sim. E na questão do valor, né, como você falou, né, é um ato médico, né, o Dr. Rubens aqui está também comentando, né, o valor da teleconsulta e o presencial eu também vejo que tem que ser o mesmo valor, é um ato médico, tem as mesmas responsabilidades, mesmo conhecimento que você tem, né, você usa no presencial, o cérebro é o mesmo, né, não muda o cérebro. O cérebro é o mesmo, né? Então, e a nossa área trabalha muito com o cérebro, né? Porque apesar da gente não estar fazendo o exame físico, a gente tem a observação que a gente faz do paciente desde o momento que ele senta para conversar com a gente. Sim. Então, acho que nosso cérebro está trabalhando ali o tempo todo nas possibilidades do que a gente pode ajudar aquele paciente, né? Sim. Até tem a questão também de alguns colegas médicos, né, já estão até falando, isso aqui é um serviço além, né? Porque, por exemplo, alguns colegas falam, mas o convênio que eu atendo, os convênios que eu atendo não querem pagar a telemedicina. E acham ruim. Eu falo, não ache ruim. Ache bom. Mas por que é bom? Eu falo, porque você pode oferecer como um serviço particular a telemedicina. Sim, então, ele abre um campo para você oferecer um serviço, porque a telemedicina é comodidade para o paciente também, né? Sim. Então, outro dia também entrou em contato com uma pessoa que foi numa UPA e foi triado como verde, né? E aí ele falou que procurou a telemedicina porque falaram que ele tem que esperar 4 horas para passar com o médico, né? E aí ele foi para a telemedicina. É um conforto, né? Uma comodidade, né? Então, por isso que você pode até, quem atende convênios e o convênio não quer fazer o pagamento das consultas por telemedicina, você pode oferecer como um serviço a mais, né? Um plus, né? No seu atendimento, né? Legal. Então, acho que a gente respondeu aqui também a pergunta do Marlon e também falamos um pouco sobre a questão da importância, né? Dos honorários médicos também, da valorização do trabalho médico, né? Usando a telemedicina também. E você já tem ideia aí de quantas consultas, mais ou menos, por telemedicina você já realizou, né? E hoje, quanto representa os seus atendimentos e a sua renda mensal? Quantas consultas? Eu pedi a minha produção para a empresa essa semana, então mais ou menos eu sei.
que eu já realizei mais de 200 consultas, só pela empresa, né? E os particulares eu já realizei algumas também, não chegou nesse patamar, mas já está aí batendo a casa dos 50. Então, tá bastante já. Eu vou ter que correr mais, então, porque você já vai me alcançar, né? Porque eu tenho 3.000, mas eu comecei antes de você, né? Bem antes. Eu já fiz mais de 3.000 consultas. Eu tenho bastante consulta, porque quando eu comecei, eu logo comecei a pensar assim, poxa, eu tenho que aproveitar isso, né? Porque é uma área ainda, né? Uma coisa pouco explorada por nós médicos, e tem bastante campo ainda, e eu acho que é o momento. É verdade. Né? Agora, em relação à renda, o que me deixou mais louca foi que eu recebi o mesmo tanto que eu estava recebendo no presencial. Então, assim, foi inclusive um susto, e isso para mim me deu uma segurança muito grande para diminuir o presencial. Né? Lembra de uma conversa que nós tivemos, né? Nós tivemos. Eu lembro, posso contar aqui um pouquinho? Pode sim. Então, aquela vez a Mariana entrou em contato comigo, né? E estava preocupada, né? Que ela estava com medo de sair do presencial para a telemedicina, né? E você estava com medo do valor, né? Você, mas será que eu vou conseguir a mesma renda? Eu perguntei para você quanto era a tua renda lá do presencial. Eu falei, olha, pode ir com certeza na telemedicina que tu vai ganhar a mesma coisa ou mais, né? E ainda não vai gastar a gasolina. E assim, na verdade, eu tô ganhando um pouco mais, porque eu tava, o mesmo valor seria se eu estivesse trabalhando 40 horas semanais na telemedicina. Sim. Como eu trabalhava na UBS, então por 20 horas semanais eu tô ganhando o mesmo tanto. Exato. Então, assim, eu estou realmente ganhando mais. Isso aí. Muita gente tem esse medo, né? Que é compreensível, né? Ter esse medo de largar uma coisa assim, que eu já estou fazendo, que está certa, mas às vezes tem que parar um pouquinho, pensar e dar uma arriscadinha, né? Eu até falei, olha, eu não posso te prometer, mas a média das coisas é que você vai ganhar a mesma coisa ou até mais, né? Se você migrar aí para a telemedicina, né? E eu mesmo trabalho para uma empresa também, e eu comparei, mas eu acho que eu te contei isso também, né? Fez essa comparação. A hora do plantão no hospital regional da minha cidade paga menos do que a minha hora de telemedicina nessa empresa. Sim, você me contou isso, eu achei... Como? Claro, não é o mesmo valor da minha consulta particular, é diferente, né? Sim. Mas é um contrato que eu tenho com uma empresa. E também outra coisa que me interessa muito trabalhar para uma empresa é que ela me fornece um volume de pacientes grande. E isso, para nós médicos, é aprendizado, né? A gente sempre atendendo é que a gente aprende e consegue desenvolver nosso raciocínio clínico, nossa maneira de lidar com os pacientes. E na telemedicina é um aprendizado, né? Você está na tua curva de aprendizado e agora já deve estar subindo mais ainda, né? Exponencial, né? Isso aí, legal. Não, eu fiquei muito feliz quando você entrou em contato com a Cris, né? Contou para ela, né? Que a Cris está aqui sempre nos bastidores. Para mim foi maravilhoso. Foi tudo que eu podia esperar e mais um pouco foi atender por telemedicina, porque, nossa, atender em casa é outra qualidade de vida. É muito bom. Eu não sei, assim, né, no teu caso, mas eu vou contar aqui um outro caso que é semelhante na questão da médica, né, da mulher médica, né, que quer ter filhos e quer, de repente, ficar mais tempo com as crianças quando são pequenas, né? E a gente sabe que é mais puxado, né, para a mulher, né, nessas questões, porque conciliar a medicina, que é uma profissão forte, desgastante, né, com a maternidade, não é fácil. Mas tem uma médica que eu falei para ela, olha, ela me contou assim, o modo de trabalho dela, ela estava só dando plantão e trabalhando como pessoa jurídica. E eu falei para ela, olha, isso daí vai dar um problema lá no futuro, né? Porque ela, mais a minha amiga, assim, eu sei da história dela, e ela queria ter filho, né, e tal, e parar de trabalhar um pouco. Eu falei, quando você engravidar, você não vai ter direito à licença maternidade, não vai poder sair e ficar 4 meses fora, né, e tal. E como é que vai ser a sua renda, né?
Aí, na época, eu falei para ela, procura até uma coisa com uma carteira assinada e você também pode usar a telemedicina para isso, né? Aí ela começou a fazer, ela acabou entrando num emprego com carteira assinada, e aí quando ela teve, né, a criança, tudo, ela se afastou, ela pôde manter a renda dela, atendendo nessa empresa que, mantendo a licença maternidade dela, né? Ela saiu do plantão, e ela também pôde atender na telemedicina, numa empresa. Então, ela pôde manter foi a renda bem o que eu dela estava e sair dos pensando. plantões, né? Uhum. Na verdade, isso é bem o que eu estou pensando, porque, assim, por mais que eu tenha um marido que me ajuda muito, a criança, no começo, a gente sabe que ela é completamente dependente da mãe, né? Uhum. Por mais que ele faça o papel de pai, a gente sabe que o papel de mãe não tem como outra pessoa fazer. Uhum. Então, eu fiquei muito pensando, caralho, como que eu vou organizar isso? Como que eu vou organizar ser mãe, trabalhando até 10 horas da noite, todos os dias, ainda dando plantão final de semana, e assim, sem tempo para nada, né? A gente que é médica, a gente cuida dos outros, mas às vezes a gente esquece que a gente também tem que cuidar da gente. Sim. E aí, assim, eu falei, essa qualidade de vida eu não posso ter. Então, foi aí que eu comecei a pensar, e aí? Quais são as saídas que eu posso encontrar, né? E, bem na época, eu vi o curso da telemedicina. Então, para mim, foi... Eu lembro daquela conversa que a gente teve no telefone, né? E eu estava bem chateada, bem nervosa já. Falei assim, olha, essa qualidade de vida... não é o que eu quero, não é o que eu espero. E não é o que eu desejo para uma família, para mim. Sim. Uhum. Né? É verdade, aquela conversa, né, me marcou muito também, né? Que eu falei, não, vamos conversar, né? A gente se mandou mensagem, depois ligou, né? Conversou, né? Né? Então, e são essas questões, né? Eu até falo assim, né, que a telemedicina, ela é um pretexto, na verdade, para a gente conversar de medicina, né? Da nossa carreira, da qualidade de vida. E a telemedicina deu essa oportunidade da gente rever algumas coisas, né? Eu mesmo também, né? Hoje eu estava fazendo aqui uma retrospectiva, né? Quando eu estava respondendo algumas dúvidas do pessoal que está acompanhando o workshop Telemedicina na Prática, e eu comentei que a telemedicina me abriu uma visão que eu falei, eu tenho uma clínica que me suga muito, né? Na época, né? Eu tinha uma clínica, eu tomava conta da clínica, não sei o quê. E aí, quando veio a telemedicina, me deu uma liberdade, porque eu falei assim, nossa, eu não preciso mais ficar cuidando da clínica, né? Dessa estrutura toda enorme, gastando dinheiro para ficar mantendo toda essa estrutura. Eu falei, eu vou vender. Aí eu vendi a minha parte da clínica e fiquei na telemedicina, né? Então, o tempo que eu estava gastando lá em administrar a clínica, eu migrei para a telemedicina e hoje, né, estou muito mais feliz, porque eu não queima a lâmpada, o funcionário não vai... dar alagamento, eu não preciso mais me preocupar com isso. Então, sim. Né? A gente vai tirando algumas coisas que antes a nossa renda dependia disso, né? Então, a gente vai começando a ver que a gente tem outra saída, né? Os médicos têm outras possibilidades. E eu acho que eu só não larguei o presencial, a UBS presencial ainda, porque eu gosto demais dos pacientes, até dos meus chefes. Mas, assim, a comodidade que eu tenho com a telemedicina é outra. É verdade. Não, eu também mantenho presencial por uma questão também que eu gosto, né? Desse contato, né? Pessoal ali na frente a frente. Mas você sabe que na telemedicina eu já tenho pacientes, assim, que são recorrentes, a gente já tem até uma amizade, né, online. Tem um paciente que eu atendi esses dias, ele tem uma loja lá em São Paulo de produtos, né, tipo, que vende a granel, damasco, cereais, né? E aí ele me falou da loja dele, ele vendia queijo de Minas, aí eu fui lá, fui no site lá, entrei no Instagram, ele entrou no meu, aí ele já fez mais outra consulta comigo, e a gente já se conhece, né, assim, né? É engraçado, assim, né? Sim, começa a desenvolver eu acho que isso, né? A questão da telemedicina, a gente tem que pensar também na acessibilidade. A gente fala muito sobre a questão da acessibilidade médica, dos interiores, né, dos lugares que é difícil chegar.
e tudo. E a telemedicina é uma oportunidade para aquele paciente estar tendo um atendimento médico, né? Então, por exemplo, eu vou atender esse final de semana uma paciente do interior de Minas Gerais. Já está marcado, tudo certinho. E é por telemedicina. Então, provavelmente, essa paciente não teria chegado em mim por telemedicina, se não fosse a telemedicina, né? Uhum. Então, você vê, é uma pessoa que está tendo oportunidade de atendimento médico e de acessibilidade. E aí a gente pensa que isso amplia, né, o acesso à população à saúde, né? Não faz ficar pior, né? Porque as pessoas falam, porque fica longe do paciente, você não vê, que não sei o que, não sei o que. Não, você está dando oportunidade, inclusive, para aqueles que não conseguem estar com você, né? Exatamente. E fala-se muito de acessibilidade também na questão da acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência, né? Sim. Nos locais, mas com a telemedicina você consegue levar o serviço de saúde, né, o médico, até essa pessoa que não pode se locomover com facilidade. Sim. Um idoso, né, um acamado, uma pessoa que tem uma deficiência. Eu tenho bastante, porque como eu fiz a pós em geriatria, meus pacientes são tudo das 60 mais. Então, tenho bastante paciente que às vezes a família fala assim, não, vamos fazer o retorno, pelo menos por teleconsulta. O próprio paciente prefere. Que ele fala assim, porque deslocar o paciente da casa até o consultório é muito difícil. Às vezes é um paciente já com demência, uma demência já avançada. Então, fica difícil você deslocar esse paciente, o paciente fica confuso, né? Então, como que a família vai fazer isso? Muita gente fala assim, será que eu posso só vir na consulta, só eu trazer os exames? Né? Então, é difícil para a própria família e para o próprio paciente, né? Então, a gente tem que lembrar dessas dificuldades também, que a telemedicina está aí para ajudar. Exatamente. Essa questão, né, nas áreas, né, da geriatria, da neurologia, outras áreas que tenham pacientes crônicos também, né, que precisam do acompanhamento mais próximo. Às vezes até a psiquiatria, né, também. Às vezes o paciente tem dificuldade de sair, né, tem fobia. Às vezes ele está numa crise, ele não consegue sair de casa para ir num atendimento, né. Então a telemedicina dá esse suporte, né. Sim. Mas é muito bem, né. E também tem a questão, né, de você não só o paciente, mas tem um cuidador, né, que vai ter que ir junto, ou um filho, e a pessoa tem que sair do trabalho, e tem um custo social alto isso também, né? O desgaste emocional dos familiares, para mim, é muito visível, né? Eu vejo isso bastante com os meus pacientes, que quando eles precisam levar em consulta presencial, porque às vezes a gente precisa examinar presencialmente, eles têm um desgaste emocional muito grande, porque esse paciente fica inquieto, ele fica confuso, né? Se não for um paciente lúcido, se for um paciente lúcido, mas não consegue andar por algum motivo, né? Isso vai deixando uma inquietação, né? Inquieta a família, inquieta o paciente. Então, a gente tem resolvido bastante assim. Legal. E nessas histórias, assim, já de atendimento, você já teve alguma história que te impactou pelo uso da telemedicina? Sim, eu atendo bastante imigrante. Imigrante. E, assim, não relacionado à minha pós-graduação pela empresa que eu trabalho. A gente atende bastante imigrante e a gente escuta as mais variadas histórias, né? Então, eu tive um caso de uma menina que é da África e que está num lar de adoção. Essa história me impactou bastante. E você fez o atendimento por telemedicina porque ela estava nesse local, né? Institucionalizado, né? Vamos dizer assim. Isso. E acabou que foi um acesso para ela também. Foi um acesso. Isso facilitou bastante. Certo. E isso também, né? O uso da telemedicina para interiorizar a saúde, né? Para levar os serviços médicos a quem precisa, é muito boa essa ferramenta. Na área mesmo da geriatria, tem muitas casas, né? Eu não sei que nome se usa hoje em dia, mas às vezes eu falo, será que eu vou falar o nome que
está ultrapassado. Instituição de longa permanência. Então tá, instituição de longa permanência, ou casa de repouso, como fala-se no popular, né? Hoje em dia já estão usando até hotel sênior. Hotel sênior, isso é legal também, né? Porque tem lá, não precisa deslocar o idoso até um atendimento médico na situação que não é uma urgência, né? Emergência, né? Você pode entrar em contato com o médico, né? Às vezes acabou o medicamento e precisa da receita, né? Então, não precisa desse deslocamento. Eu atendo uma instituição de longa permanência, né? Já tem algum tempo, e a gente faz a responsável, né? Assim, eu vou ver o paciente, mas assim, para manutenção de receituário, tudo, a gente faz tudo por telemedicina. Isso é muito prático, né? Muito bom. E hoje, né, como é que tá? Então, você falou um pouco já, né, ali, algumas coisas, mas a tua vida, então, hoje, que você está usando a telemedicina, né, como é que você se sente usando e até sua perspectiva de futuro em relação ao uso da telemedicina no teu dia a dia? Eu acho que só tende a aumentar, né? Porque, para mim, se no Brasil é um caminho sem volta, para mim não tem volta mesmo. Eu me sinto muito mais confortável de poder estar atendendo da minha casa, né? E eu gosto muito do atendimento presencial, tá? Isso para mim, como eu disse antes, esse foi um dos motivos de eu não ter largado ainda o presencial. Mas facilitou muito para mim, facilitou muito para alguns pacientes, muito para alguns familiares, ter a oportunidade de fazer uma consulta online. Então, eu me sinto muito bem, muito confortável. A gente ainda tem algumas inseguranças, sabe que algumas coisas ainda não são feitas, né? Depende do tipo de receituário, eu não consigo passar online, né? Mas eu acho que eu me sinto muito bem, muito confortável e não pretendo sair, não. Legal. E olha só, como muita gente tem a dúvida, né, do exame físico também, né? E na questão do receituário, como você falou, o receituário, né, por exemplo, azul, não tem como mandar online, né? Mas eu sempre falo que é uma questão do ainda, né? Ainda não. Porque logo vai. Eu acredito também. Eu acredito que agora, como o Covid teve aí, né, e teve que normalizar a telemedicina, e logo depois teve as aprovações, toda aquela coisa do Congresso, por lei, etc. Eu acho que é uma questão de tempo, né, até a gente conseguir fazer quase tudo por telemedicina. Sim, e eu vou mostrar uma coisa aqui, vai ser uma coisa nova, porque saiu há poucos dias, tá? Um equipamento israelense para fazer o exame físico à distância. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Que bacana! Em primeira mão para você também, para o pessoal que está nos assistindo. É uma reportagem, mas o equipamento foi aprovado pela Anvisa agora. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Aqui. E eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar para o pessoal, ó. Tá? Apareceu aí para você também? Olha lá. Sim. Então, por isso que eu falo ainda, né? Porque olha só esse equipamento que foi liberado, né? Que vai ajudar muito no exame físico, né? Libera esse equipamento, a Anvisa liberou esse equipamento que vai ajudar na realização de exames pelo celular, né? Então, a Anvisa liberou esse equipamento, aparece um joystick, ele tem um estetoscópio, um termômetro, uma câmera que você pode acoplar com o smartphone para ver a boca, o ouvido e a garganta, né? E você tem a questão aqui, ó, ele guia o exame. Dá para ver ali a imagem dos focos cardíacos, que né? bacana, né? Imagina que bacana, né? E olha só, já está sendo usado nos Estados Unidos esse equipamento, né? Israel, que a empresa é de Israel, e vai chegar aqui para o Brasil para a gente também, ó. E, claro, alguém pode falar, mas isso aí não é todo mundo que vai ter em casa. Olha, o equipamento, eles mostraram aqui na reportagem que eles estão estimando no valor aí, em torno aí de $400, né? Então, é caro, um pouco para a realidade brasileira, talvez sim, né? Mas se você pensar numa instituição, por exemplo, uma instituição, né, um hotel desse sênior, né, que tem 60, às vezes, pessoas lá, né, você ter um equipamento desse, nossa, você vai poder ajudar muito. Ajuda demais. À distância, né?
Então, eu estou super animado, eu vou atrás dessa empresa que eu quero saber mais. E como você disse, tudo é uma questão de tempo, né? As coisas vão ficando mais baratas com o tempo, né? Porque vai normalizando. Alguns exames que antes eram caríssimos, hoje já tem uns preços mais acessíveis, tudo. Então, acho que a evolução natural é essa, né? E quando eu vejo um equipamento desse, cada vez mais, a telemedicina vai avançar. E para quem chegou primeiro, bebe água fresca na fonte, né? Então, né, estamos pioneiros ainda, né? Se for olhar em 3 anos, ainda tem muito campo aí para os médicos entrarem na telemedicina, que poucos aderiram isso ainda no seu dia a dia, né? No seu cotidiano. E alguns até fazem de forma muito errada. Não sei se você também já teve algum colega que comentou que assim, eu também faço telemedicina. Aí, como é que você faz? Ah, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Tá errado. Não tá certo, né? Isso aí. Existem as plataformas certas para a gente registrar tudo certinho, com prontuário eletrônico, né? Isso tudo é muito importante. E, doutora Mariana, então, agora, né, como você falou da sua perspectiva, né, também de futuro, tudo, você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos colegas médicos que estão acompanhando, vendo essa live aqui? E também, se os colegas quiserem, né, trocar informação contigo, onde é que eles podem te encontrar? Você tem as redes sociais também? Eu tenho o Instagram, que quem quiser falar comigo, tirar dúvida, né, DRA, né, doutora Mariana Abdala, com 2 L's. E assim, a mensagem é: explorem o campo, vão atrás, porque tem campo, tem procura, e a gente tá, às vezes, a gente mesmo coloca nossas limitações, né? Como sempre. E então, acho que vale muito a pena se informar, estudar e ir procurando mais. Legal. Nossa, Mariana, muito obrigado aí também pela nossa conversa, né? Nossa, obrigada a você. Desde o dia que a gente conversou, aquele dia no telefone até hoje, posso dizer que minha vida mudou bastante. Nossa, eu fico muito feliz, assim, ó, aquele dia me marcou bastante, sabe, também. Porque marca a gente também, né? E tu me ligou, eu vi a sua ansiedade, assim, na voz, né? Na mensagem e tal. E ao mesmo tempo, né, a gente, poxa, vou falar, né, mas eu não tenho como garantir, né, mas só que eu acho que esse é o caminho que vai ajudar, né, vai abrir portas, né. Então, que bom, né, que eu falei te ajudou e que o curso também te ajudou, né, o curso de formação telemedicina na prática te ajudou nessa caminhada aí. E é uma coisa que me motiva bastante na verdade, a mudança, né, que a gente pode impactar na vida das pessoas, né, positivamente, né. E eu falo aqui, né, quem está no bastidor aqui, né, é a Cris, né? A Cristiane. Essa pessoa, ela faz muitas mudanças na vida das pessoas, né? A Cris, ela tá aqui... A Cris sentou comigo para fazer o Google Business, foi maravilhoso, ela é super paciente, né? Então, nossa, muito bom. Ela não aparece muito na frente da câmera, mas ela tá aqui na ajuda do pessoal, no suporte pro curso, na questão de ajudar no posicionamento digital, né? Então, e até para o curso chegar até vocês também, né? A gente chegar aí foi tudo a Cris que planejou bem aí para a gente poder fazer essa diferença aí com os colegas médicos, né? E eu fico muito feliz também em saber que você está fazendo e, de certa maneira, eu, quando dou aula, né, dou aula na universidade, eu penso assim, poxa, esses alunos aqui que eu estou dando aula, depois eles vão ser médicos, né? Vão ajudar pessoas e, de certa maneira, tem uma parte minha também nisso, né? Então, eu fico muito feliz que você está ajudando as pessoas aí. A gente fica feliz mesmo, né? E teve uma coisa que me marcou bastante em relação ao curso, na conversa que a gente teve, foi que a gente tem que se ajudar. A gente tem que se ajudar. E eu lembro de você falar, isso aqui é uma troca de informação médica, aqui é um lugar, um espaço para a gente poder estar junto e se ajudar. E eu achei isso muito bacana. Legal. Muito bom. Obrigado aqui, ó, pessoal que está acompanhando aqui no YouTube, no Instagram, né? O pessoal deixou comentários, então eu quero deixar aqui um abraço para o Dr. Rubens, Iliana, Marlon, obrigado pela participação, Miriam, e quero aproveitar, convidar quem está assistindo para as nossas aulas aqui do Workshop Telemedicina na Prática, que
foram liberados essa semana e vão ficar disponíveis até as 23h59 de domingo. Então, se você ainda não assistiu, vai no link da bio aqui do Instagram ou aqui na descrição desse vídeo para assistir às aulas, tá? E fico aqui à disposição para perguntas, quem mandar pergunta no direct, né? Bom, como a Mariana até falou, assim, eu gosto de ter esse contato com o pessoal do curso, né? Fiquei muito feliz de você ter me procurado ali, né? Para tirar dúvidas, eu me senti muito útil também e estou muito feliz com o resultado que você está tendo. Fico muito grato também a você pela confiança que você teve quando fez a sua inscrição no curso de formação telemedicina na prática. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Então, tá certo, Mariana. Muito obrigado. Eu também fico à disposição para qualquer dúvida. Tá certo, brigadão, pessoal. E temos até o Dr. Guilherme Castanhal, Pará, Brasil. Opa, olha só, Brasil todo aqui nos acompanhando, né? Tava falando de calor, né, aí de Goiás, mas eu acho que Castanhal, no Pará, deve ser mais quente. Deve ser mais quente. Aí, eu que não gosto de calor, eu tenho uma coisa que eu gosto da telemedicina, que eu atendo gente do Brasil todo e eu fico aqui no meu ar-condicionado. O meu fica o tempo todo ligado também, eu não fico sem. Né? Aqui, às vezes, tô no intervalo, eu terminei o atendimento, aí vem a Cris aqui, ela entra, ai, meu Deus, que frio que tá isso aqui, tá parecendo uma geladeira. Eu gosto bem geladinho, aí também o paciente não se incomoda, né? Porque às vezes quando eu tô no consultório, eu deixo meio gelado o ar-condicionado, que eu gosto gelado. Aí o paciente é verdade. Eu vejo que tá com frio, assim, não, peraí que eu vou regular aqui. Eu às vezes desligo também. Tá certo. Então tá certo, Mariana. Olha, um abração, tudo de bom para você, família aí, né? E obrigada para vocês também. Tá? Vamos se falando. Tchau, tchau. Sim. Tchau, pessoal. Obrigado. Vou encerrar aqui no Instagram. Isso. E aqui no YouTube também.